bom? Bom dia a todos. A nossa aula de hoje, ela tem como objetivo de ser uma aula de revisão para as disciplinas da área de ciências da natureza, então física, química e biologia. Então, nessa aula, vamos tratar diretamente sobre regra de três simples. E a regra de três simples, ela tem dois eixos. Tem o eixo onde ela é diretamente proporcional e tem o eixo de inversamente proporcional. Lembrando que regra de três, ela é um comparativo entre duas grandezas, tá? Duas grandezas de medidas. E aí, só enfatizando para vocês, grandezas de medidas é todo aquele sistema que nós utilizamos para medir algo, certo? Então, grandeza de medida é o sistema utilizado para medição de algo. Tá? E a nossa regra de três, ela tem como um objetivo, é um método de utilizarmos para encontrar valores desconhecidos, quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse material vai ficar disponível para vocês logo no final da aula, tanto o slide como a gravação, e aí em um pouco mais, em outro momento, com um pouco mais de tempo, vocês podem fazer toda a leitura, tá? Vocês podem ficar à vontade. Aqui a gente vai fazer só uns breves comentários, porque o nosso objetivo realmente aqui é resolução de exercício, tá bom, gente? Matemática, eu tenho uma grande experiência, assim, que o melhor método de se aprender é fazendo a resolução. Então, é uma comparação entre duas grandezas. Tá? Lembrando que estamos trabalhando com regra de três simples. Quando é uma regra de três compostas, temos mais de duas grandezas. Tá? Nesse caso, a nossa simples, vamos só atentar apenas a duas grandezas. E é muito comum dessas grandezas, desses comparativos, elas estarem relacionadas ao nosso cotidiano. Tá? São coisas que nós utilizamos com uma certa frequência. A regra de três simples, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Diretamente proporcional, de um modo mais simples possível de ser explicado, é quando as duas grandezas elas têm a mesma característica. Se isso significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Ou quando uma grandeza se reduz, a outra também vai se reduzir. E aí, como um exemplo do cotidiano de vocês, eu tenho uma relação aqui, preço e peso, tá? O professor de física do ano passado já deve ter citado muito essa relação para você, o que seria um peso, tá bom? Lembrando que peso é a força da gravidade atuando sobre a massa de um corpo. Tá? É por isso que a gente colocou ali entre aspas, mas essa relação, correto? Essas duas grandezas, elas são diferentes. Uma grandeza, que seria o preço, é uma grandeza monetária. Tá? E a nossa medida, nesse caso aqui, é a nossa moeda, né? Seria o real. E a outra grandeza, que seria o peso, seria a quantidade de massa de um determinado produto. E aí vocês podem notar, quanto maior a quantidade, ou quanto menor a quantidade desse produto, menor vai ser o preço. Ou quanto maior a quantidade, você comprou mais, né? Você comprou mais, não. Você adquiriu mais, significa que você vai ter que pagar mais. Então, esse é um exemplo do cotidiano de vocês, de duas grandezas diretamente proporcionais, que seria a relação preço e massa. Uma outra situação é quando ela é inversamente proporcional. Essa situação, ela se enquadra muito em algumas grandezas, tá? E aí, esse caso que nós estamos relacionando aqui, foi um conceito físico, que é a questão da velocidade e o tempo. Então, dentro do mesmo percurso, tá? Em um determinado percurso. Então, exemplo, então, se você vai sair da sua casa e vai para a escola do Alejandro, né, e vai para o colégio, apesar que agora vocês estão indo de forma virtual, mas se você vai da sua casa até a escola, dependendo do modo que você for, dependendo do veículo de locomoção que você utilizar, você vai demorar um certo tempo, correto? Então, se você vai de carro, vai com um veículo automotor, você demora menos tempo, porque você tem uma velocidade maior. Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Ou,
Se por acaso você vai com o seu próprio veículo, que seria os seus pés, né? Então você vai com uma velocidade menor. Se você vai com uma velocidade menor, você precisa de mais tempo. Velocidade menor, maior o tempo. Então, essa é uma situação de inversamente proporcionais. Um outro caso que vocês podem observar é sempre com a questão dos telefones, né? Então, assim, antigamente os telefones o pessoal chamava muito de tijolão, né? Os primeiros telefones celulares, né? Não tinha nem o nome de smartphone, era só telefones celulares mesmo. Então, eles eram muito grandes. Com o passar da tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia, eles se tornaram menores, né? Então, se tornaram menores, com mais capacidades e assim por diante. Então, é um outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Resolução. Então, como é que se resolve uma regra de três simples? Correto? Outra coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Pode fazer pergunta via chat ou por voz, tanto faz, tá bom? Se por acaso vocês perceberem que eu estou dando uma olhadinha aqui para o lado e que eu estou acompanhando a aula também pelo celular para ficar dando as permissões e para verificar se vocês estão colocando algumas perguntas. Apesar que aqui é a parte teórica, mas as perguntas podem surgir nos exercícios, nas resoluções de exercícios e exemplos. Então, qual que é o passo a passo para se resolver uma regra de três? São três itens, tá, que vocês precisam levar a tempo. Então, essa daqui é um método matemático. Tá? Então, a matemática, na maioria dos casos, você tem um método algébrico, né, um método específico, um método correto, é o passo a passo correto. E você tem o método prático. Tá? O método prático seria aquele método onde você, com artimanhas ou com um jeitinho, a gente resolve de uma maneira mais fácil. Então, só para mostrar para vocês bem o que eu estou falando, o método prático e o método algébrico, né, o método correto, vamos só pegar aqui. Isso aqui é muito ensinado para vocês no fundamental na questão da resolução de equações do primeiro grau, correto? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 2x mais 8 que é igual a 20. Então, o método correto, e aqui seria a resolução pelo método prático. Pelo método prático, é aquele que vocês têm mais afinidade, aqueles que o professor não perde muito tempo explicando passo a passo matemática, aquele que já vai de uma forma mais direta. E aí seria o quê? Aqui você começa a isolar, passar para o outro lado, separar. Cada professor usa uma metodologia. Então, o primeiro passo seria 2x é igual a 20 menos 8. Estava positivo, passa para o outro lado, troca o sinal. Ó, esse termo, passa para o outro lado, troca o sinal, isso não é um termo matemático. Isso vocês não vão encontrar em livro de matemática de forma nenhuma. Tá? E aí eu tenho aqui 20 menos 8. Então, 20 menos 8 dá 12. Né? O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, operação inversa. Então, eu tenho que x é igual a 12 dividido por 2. E x é igual a metade de 12. 12 dividido por 2, 6. X é igual a 6. E aí vocês também têm a famosa prova real, né, que é aquela verificação. No lugar do x, eu vou trocar por 6. Então, você tem 2 vezes 6 mais 8, tem que ser igual a 20. 2 vezes 6, 12. 12 com mais 8, 20. E 20 é igual a 20. Essa daqui é a prova real, estaria correto. Agora, qual que é o método algébrico, o método correto de se fazer isso? Né? Quando você está trabalhando com uma equação, precisamos entender que você está trabalhando com uma igualdade entre duas grandezas. Tá? Essa daqui seria a primeira grandeza e essa aqui seria a segunda grandeza. Se eu estou trabalhando com uma igualdade entre duas grandezas, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, você tem aqui, ó, 2x mais 8. Só que eu quero tirar esse 8. Então, se eu quero tirar o 8, eu tenho que adicionar o seu oposto. Então, o oposto de 8
é o menos 8. Só que o que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se aqui eu estou acrescentando menos 8, ou eu estou tirando 8, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu tenho 8 com menos 8 dá 0, 20 com menos 8 dá 12. Calma aí. Aqui não apaga, tá, gente? Só deixa eu rasurar ali. Então, 20 com menos 8, 12. E aí, como é que eu faço para eliminar esse 2? Ó, presta atenção no que eu estou falando. Para eliminar ele. Então, agora eu preciso entrar com a operação inversa dele. Ele está multiplicando x. Então, eu tenho que entrar com a operação inversa. Então, a operação inversa, nesse caso, a multiplicação, é divisão por 2. Então, eu vou dividir os dois lados por 2. E aí, 2 dividido por 2 dá x, 12 dividido por 2, 6. Esse daqui é o método que está nos livros. Esse daqui é o método que o professor ensina para vocês. Ele ensina isso, mas ele só faz esse. Tá bom? Então, várias operações matemáticas existem dessa maneira. Tem um método correto e tem um método prático. E aqui não foge da regra. Tá bom? Primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas. Tá? Primeiro passo é construir essa tabela. Segundo, identificar grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, ó, a grande maioria dos alunos erram ali, porque pensa que regra de 3 só tem um método de se fazer, que seria diretamente. Esquece que existe um método inversamente. E o último passo, montar a proporção e resolver a equação. Essa proporção que ele fala aqui, ó, nada mais é montar a fração. Tá? Então, vamos lá. Diretamente. Como é que seria a resolução do modo diretamente proporcionais? Então, você tem aqui, ó, a grandeza 1 e a grandeza 2. A comparativa de duas grandezas. Então, a grandeza 1, eu tenho a medida de A relacionada para B na grandeza 2. E no segundo caso, eu tenho a grandeza C relacionada pela grandeza D. Se elas são diretamente proporcionais, significa que se uma aumenta, a outra também aumenta. São iguais. Ou, se uma reduzir, a outra também vai reduzir. Então, essas daqui são grandezas diretamente proporcionais. E se elas são grandezas diretamente proporcionais, vocês montam a fração, monta a fração da maneira que está a seta. Tá? Da maneira que está a seta. Ou vocês podem montar a fração também do jeito que está. Então, nesse caso aqui, a nossa resolução ia ficar como? A dividido por C, que é igual a B dividido por D. Ou, ao contrário, C dividido por A, que é igual a D dividido por B. O importante é seguir a mesma direção. Tá? A mesma direção. E aqui, como é que eu resolvo essa equação? Esse está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, esse está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ou a multiplicação cruzada. Então, você tem A vezes D, que é igual a B vezes C. Resolver a equação. Iríamos resolver aqui. Né? Ou, pelo método prático, se elas são diretamente proporcionais, multiplica-se cruzado. Tá? Agora, no caso delas serem inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, aí nós temos os dois conceitos, a grandeza 1, a grandeza 2. Novamente, aqui eu tenho as medidas A, B, C, D. E aí,
inversamente proporcionais significa que quando uma aumenta ou quando uma reduz, a outra aumenta. Então, vocês vão notar esse sentido, tá, das flechas, podemos dizer dessa forma, quando elas são diferentes. E quando isso acontece, não tem multiplicação cruzada. Não tem multiplicação cruzada. Por quê? Porque você vai montar a fração seguindo o sentido da grandeza. Tá? Sentido da grandeza que eu falo, para cima ou para baixo. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: aqui eu tenho a fração A sobre C, que é igual à fração D sobre B. Ó, D sobre B. Por isso que elas são chamadas de inversamente proporcionais, porque é o inverso da fração. Aqui nós mantemos a mesma fração na mesma ordem. Aqui você pode ver que uma está numa ordem e a outra está no sentido contrário. Uma está no sentido e a outra está no sentido inverso. E é daqui que você iria fazer a multiplicação cruzada, tá? A multiplicação cruzada deveria ser aqui, ó, nessa equação, e não aqui, como é que é feito diretamente, tá, pelo método prático. E aí, através da multiplicação cruzada, aqui vocês vão ter o seguinte: esse B está dividindo, passa multiplicando, então eu tenho A vezes B, que é igual esse C que está dividindo, passa multiplicando, que é igual a C vezes D. Notem, ó, AD, AB, BC, CD. Uma maneira muito prática é que, nas inversamente proporcionais, vocês fazem a multiplicação direta. Tá? Multiplicação direta. E aqui não, a multiplicação é cruzada. Certo? Então, esses aqui são os dois métodos de resolução nas regras de 3. E aí, já vamos cair nos exemplos. Bom, então, nosso primeiro exemplo. Temos aí, ó, supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Nossas duas grandezas são funcionários e folhas de papel. Funcionários e folhas. Essas são as duas grandezas. A primeira relação que ele nos dá é o seguinte: eu tenho 35 funcionários e esses 35 funcionários gastam 10 folhas. Se aumentar a quantidade de funcionários, em vez de 35, eu ter 50 funcionários. Esses 50 funcionários vai ter um gasto de quantas folhas? Eu não conheço esse valor, então eu vou chamar ele de X. Montei a minha tabela, grandeza 1, grandeza 2, com seus valores respectivamente, e agora eu tenho que analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que aconteceu com a quantidade de funcionários? A quantidade de funcionários aumentou. Se a quantidade de funcionários aumentou, o que vai acontecer com a quantidade de folhas? Vai ter um aumento no consumo de folhas ou vai ter uma redução? Então, nesse caso, se eu tenho um aumento de funcionários, eu também tenho um aumento na quantidade de folhas gastas. Então, elas aqui são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, significa que eu faço a resolução cruzada, a multiplicação cruzada. Então, você vai ter 35 vezes x e 10 vezes 50. 35 vezes x e 10 vezes 50. Então, 35x, que é igual a 50 vezes 10. Multiplicamos 50 vezes 10, dá 500, e 500 dividido por 35. Então, aqui eu tenho x, um valor aproximado. Então, 500 dividido por 35. Vamos só usar como rascunho aqui. Então, 5 não dá por 35, 50 por 35. 50 dividido por 35 dá por 1.
que dá 35. 50 menos 35 dá 15. 15 não dá para 35, abaixamos o zero, então temos 150. 35, 150 dividido por 35, dá por 4. Tá? Então, 35 vezes 4 dá 140. Dá por 10, sobra 10, né? Agora, 10 não dá para 35, não tem mais o que descer aqui, ó. Eu já desci esse. Então, vamos acrescentar um zero e aqui eu venho com vírgula. 100 dividido por 35. 100 dividido por 35 dá por 2. Tá? Então, 35 vezes 2, 70. 100 menos 70. E aqui sobra 30. E aí vocês iriam continuar. Tá? Então, um valor aproximado seria de 14,2 folhas. Só que, de uma maneira mais exata, eu não tenho como usar 14,2 folhas. Eu não tenho como usar 14 folhas e 0,2 de uma. Tá? Então, uma resposta mais correta dentro da nossa situação aqui seria o resultado de 15 folhas. Tá? Se fosse uma questão de múltipla escolha, possivelmente estaria uma pergunta aproximadamente, e nesse caso aqui, o nosso arredondamento teria que ser para mais. Por que para mais? Porque você já usou 14 folhas. Além dessas 14, você já está usando um pouco da próxima folha, da 15ª. Exemplo número 2. Então, 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias. Apenas 5 deles construirão a mesma casa. Em quanto tempo? Então, novamente, nossas grandezas. Pedreiros, pessoas trabalhando, reto, e dias. As nossas duas grandezas são essas. Tá? Então, montando a nossa tabela, então aqui nós temos pessoal dos pedreiros, e aqui eu tenho o nosso tempo. Também vocês poderiam colocar como dias. Então, 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. Então, você tem 7 para 80. Fala-se apenas 5 deles. Então, não tenho mais os 7, eu só tenho 5. Então, apenas 5. Tudo bem, então, tá? Eu recebi o aviso aqui. E aí, esse 5 vai construir essa mesma casa em quanto tempo? Em quantos dias? Então, X. Agora entra a interpretação de vocês. Tá? O exercício nunca vai falar se é diretamente ou inversamente proporcionais. O que, que nós temos agora? Em relação a pedreiros, diminuiu a quantidade. Então, de 7 baixou para 5. Se eu estou diminuindo a quantidade de mão de obra, se eu estou diminuindo a quantidade de trabalhadores, o que, que vai acontecer com o tempo? Então, nesse caso, se eu tenho uma quantidade menor de pessoas trabalhando, o tempo vai ter que aumentar. Menor quantidade de pessoas trabalhando, mais tempo para fazer o mesmo serviço, que nesse caso seria a casa. Essa daqui, ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, vocês podem multiplicar de forma direta. Tá? Não tem multiplicação cruzada. Ou vocês montam a fração conforme a situação, tá? Conforme o sentido. Nesse caso aqui, você teria 7 dividido por 5, que é igual a x dividido por 80. Ó, 7 por 5, x por 80. Agora você pode fazer a multiplicação cruzada, porque aí nós já não estamos mais trabalhando com as grandezas, e sim com a fração. Então, nessa multiplicação cruzada, então eu tenho 5 vezes x e 7 vezes 80. 5 vezes x, 5x, 7 vezes 80, 780. Ou aquela situação que eu falei que vocês poderiam multiplicar de forma direta, porque ela é inversamente proporcional. Então, ó, 5 vezes x, 7 vezes 80. Está aqui. Ah, por que, que eu não multipliquei? Porque aqui nós podemos usar alguns artifícios matemáticos, principalmente de simplificação. Né? Exemplo,
80, eu posso escrever como sendo 8 vezes 10. 80, 8 vezes 10, 80. E aí, 7 vezes 8 vezes 10, o 7 e o 8 não tem divisão por 5, mas o 10 tem. Então, eu posso dividir 10 por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu tenho 7 vezes 8 vezes 2. E aí é mais fácil você multiplicar 7 vezes 8 vezes 2 do que fazer 7 vezes 80 o resultado dividir por 5. Nada impede de vocês fazerem isso, tá? Vocês fazerem aqui, ó. Então, 7 vezes 80, né? Então, 7 vezes 8, 56, você teria 560 dividido por 5. E 560 dividido por 5, isso é igual a 112. Ou poderíamos fazer assim, 7 vezes 8, 56, 56 vezes 2. 56 vezes 2 também é igual a 112 dias. Opa, teve uma levantazinha de mão aí, pode falar. Sabendo que você folheou o papel para a professora. Dá para fazer aquela mesma conta sendo da outra forma? Ou só seria dessa forma aí? Da questão de ser diretamente ou inversamente proporcional? Sim. Não dá. Tá? A gente pode até fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Cadê a novidade de ontem? Ó, se eu colocar aqui, ó, 7, 5 e 80 e x, eu considerar que elas é diretamente proporcional, eu teria que fazer a multiplicação cruzada aqui, correto? Então, você vai ter ali, ó, 7x, que é igual a 80 vezes 5. E aí, ó, notem o seguinte, 80 vezes 5, né? Então, você vai ter aqui, ó, 5 vezes 8, 40. Acrescentamos mais um zero. Então, você vai ter 400 dividido por 7. Então, só para eu fazer aqui de uma maneira mais rápida, a gente não perder muito tempo. Quando você tem ali 400 por 7, você tem um resultado de 57 dias. Tá um valor aproximado, tá bom? Agora, notem. Aí, dá uma olhada. Ó. Se eu tenho menos pedreiros, menos gente trabalhando, por que a minha quantidade de dias diminuiu? Tá? Eu não tenho como... Uma casa era para ser 80 dias com 7. Eu diminuí pedreiros, eu diminuí a quantidade de trabalhadores, diminuí a quantidade de dias, então isso aqui está errado, tá? E aí, por isso que vocês precisam ter esse cuidado. Ah, sim. Então, a gente pode fazer primeiro uma simulação para saber, para agir pela lógica, no caso, né? Você entendeu? E aí você precisa ter esse feedback, assim, não, mas eu diminuí a quantidade de gente trabalhando e diminuí a quantidade de dias, isso aqui não está certo, né? E aí você parte para o outro lado. Mas o melhor jeito é antes, tá? Você conseguir garantir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque aí você já consegue reduzir muito tempo, né, na resolução. Não precisa ficar fazendo a mesma coisa mais de uma vez. Exemplo de número 3. Então, esse aqui é um pouquinho mais simples, que é só para vocês entenderem o conceito, quando vocês podem usar alguns artifícios na diretamente proporcionais. Ó. Um bolo de limão utiliza 250 mililitros de suco da fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Então, quantos limões serão utilizados? Tá? Aqui teve um pequeno erro que não seria isso, tá? Isso aqui é aquelas pegadinhas. Aqui seria, a pergunta correta seria quantos litros, né, podemos dizer assim, quantos mililitros de suco serão utilizados, tá? Vamos só corrigir isso. Tá? Entendo por que isso aqui está errado, porque aqui está perguntando quantidade de limões. Em nenhum momento ele cita a quantidade de limões. Ele fala que um bolo utiliza 250 mililitros de suco, tá bom?
Então, só façam essa correção. Façam não, né? Eu já fiz aqui, só para vocês entenderem. Então, nossas duas grandezas são bolo é uma, suco é outra. Tá? Então, vamos lá. Um bolo, eu preciso de 250 mililitros de suco. Se eu vou fazer 6 bolos, eu vou precisar de quantos mililitros de suco? Ou qual a quantidade de suco? Novamente, analisando as grandezas, o que está acontecendo com a grandeza do bolo? Ela aumentou, de 1 foi para 6, então teve um aumento. Se eu vou fazer mais bolo, significa que eu vou precisar de mais suco. Então, nesse caso aqui, eu também vou ter um aumento na quantidade de sucos. Como as duas são diretamente proporcionais, eu quero que vocês notem o seguinte, ó, daqui para cá é 6 vezes maior. Tá? Então, foi multiplicado por 6. E se elas são diretamente proporcionais, aqui também só teria que multiplicar por 6. Tá? Porque aqui ó, é 6 vezes maior. Mas ao montar a nossa regra de 3, né, diretamente proporcional, posso fazer multiplicação cruzada, então você vai ter aqui, ó, 1 vezes x, que é igual a 6 vezes 250. Né? Então, aumentei em 6 vezes a quantidade de bolo, aumentei em 6 vezes a quantidade de suco. Então, você tem que x é igual a 6 vezes 250. E 6 vezes 250... A Kelly está perguntando dessa questão aqui, Kelly? Ou foi da questão passada? Desculpa, eu acabei não acompanhando o Não, chat. professor, foi da questão passada sim. O senhor já tirou a dúvida. Obrigada. De nada, tá? Então, 6 vezes 250 é equivalente a 1.500 mililitros. 1.500. Muito bem, Matheus. Isso mesmo. Agora, pergunta, quantos litros? Ali é a quantidade de mililitros. E daria isso, dá quantos litros? 1,5 litro, professor. Muito bem, isso mesmo, tá? Pode acontecer, principalmente nas questões alternativas, dá isso. Você tem a resposta em uma medida, mas as alternativas estão em outras medidas, correto? Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que fazer a transformação, né? A cada 1.000 mililitros, eu tenho 1 litro. Então, aqui seria dividir por 1.000. E ao dividir por 1.000, eu tenho o resultado de 1,5 litro. Bom? Exemplo de número 4. Então, vamos só identificar nossas grandezas aqui, ó. Um carro com velocidade de 120 km por hora percorre um trajeto em 2 horas. Se a velocidade for reduzida para 70 km, em quanto tempo fará o mesmo percurso? Então, nossas grandezas. As nossas grandezas aqui, uma é a velocidade e a outra é o tempo. Velocidade e o tempo. Agora, por que que a distância não entra? Porque a distância é o mesmo. Ó, percorre um trajeto, fará o mesmo percurso, porque a distância está sendo o mesmo nas duas situações. Então, isso não entra como grandeza porque ela não sofre variação. Então, as nossas duas grandezas, uma é a velocidade e a outra é o tempo. Velocidade. Primeiro caso, eu tenho 120 quilômetros, está para 2 horas. Diminuir a velocidade. A velocidade ela está em 70 quilômetros por hora. Se eu diminuir a velocidade, eu quero saber qual tempo. Então, x. Analisando, a velocidade de 120 para 70 teve uma redução. Agora, se eu estou indo mais devagar, fazendo o mesmo percurso, o que vai acontecer com o tempo? Então, nesse caso, o tempo, ele aumenta. Mais devagar, o tempo aumenta. Inversamente proporcionais.
Isso mesmo, já responderam ali. E aí, como é que eu vou fazer a minha multiplicação? Então, nesse caso, vocês têm que montar a fração seguindo o sentido das grandezas. Então, aqui, ó, 120 por 70, que é igual a x dividido por 2, ó. Aqui está para baixo, aqui está para cima. Então, x dividido por 2. Ou, tá? Agora já vamos só separar aqui para fazer dos dois métodos. Nesse caso, vocês podem multiplicar diretamente. Isso, se a mudança, ó, se a distância tivesse alguma alteração, você teria que fazer por regra de 3 composta, tá, eu acho? Porque aí você teria 3 grandezas que sofreram alterações. Aí seria uma regra de 3 compostas. E aí, ou você pode optar por esse método, multiplicação direta. Então, é complicado, né? Na inversamente é multiplicação direta. Na diretamente é multiplicação cruzada, mas é isso. Um método prático seria você multiplicar direto. Então, você tem aqui, ó, 70 vezes x, que é igual a 120 vezes 2. Tá? Que aqui vai dar a mesma coisa fazendo a multiplicação cruzada. Então, 70x, que é igual a 120 vezes 2. Então, já vamos adiantar o nosso passo aqui. 120 vezes 2. Então, 120 vezes 2, isso é igual a 240. 70 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 240 dividido por 70. Simplificamos os zeros, então temos 24 dividido por 7. 24 dividido por 7. E 24 dividido por 7 é um valor aproximado em 3,4 horas. Valor aproximado em 3,4 horas, porque o nosso tempo aqui, ó, ele está em horas. Agora, vamos lá. 3,4 horas, novamente, isso aqui pode ser transformado em horas e minutos. O que significa isso? Aqui eu tenho 3 horas mais 0,4 da outra hora. E agora, como é que eu faço para transformar esse 0,4? Não é nenhuma hora completa, né? Não, Lanai, tá? Seria aqui pelo valor aproximado, né? Se a gente fosse fazer a divisão, tá? Então dá por 3, que dá 21. Então, sobra 3, 3 não dá 30, né? Correto? E aqui você tem o por 4, 4 vezes 7, 28. Seria por 2, tá bom? E acrescentamos um zero. Ah, entendi, tá bom? E aqui, ó, você pode ver que vai dar o 3,4, né? Que daria 14, porque o próximo já passa. Então, o arredondamento fica ali, ó. Agora, eu quero transformar esse daqui, ó, em minutos. Transformar em minutos. Então, como é que eu faço isso? 1 hora tem 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. Então, vamos multiplicar por 60. 1 hora, 60 minutos. 0,4 vai dar quantos minutos? Então, só para deixar bem claro aqui. E aí, você vai ter 3 horas, 0,4 vezes 60, né? Então, aqui, ó, vou multiplicar por 10 para tirar a vírgula. Então, 60 é 6 vezes 10, né? Ou o professor já deve ter passado difícil, deve ter passado alguns macetezinhos para vocês, aí eu não quero interferir nesses macetes. Mas aqui é a mesma coisa que eu tenho por 6 vezes 10. Né? Então, 10 vezes 0,4 dá 4. Isso mesmo. Correto o resultado, tá, Matheus? E aí, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho 3 horas e 24 minutos. Ô, gente, só mais esse exercício, tá? Eu tenho separado 5 exercícios para vocês também, mas aí para a gente respeitar o horário, que agora já é exatamente 9h10. Posso sim, tá, Anny? Qual que seria a dúvida aqui? Na verdade, eu acredito que a tua dúvida esteja naquela transformação do 0,4. É isso? Correto. Aqui a gente pode entrar numa outra regra de 3, tá? Para ficar um pouco mais fácil de ser entendido, para não passar pelo mesmo método. Mas, para explicar isso daqui, ó,
Por que que eu multipliquei por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, se eu quero transformar de horas para minutos, eu multiplico por 60. Ou, fazendo uma regra de 3, você tem ali, ó, horas, minutos. 1 hora, 60 minutos. Eu não tenho 1 hora, eu tenho 0,4 de 1 hora. Isso vai me dar quantos minutos? E aqui, quando é transformação de medidas, tá, com exceção da velocidade, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Se você diminuiu a quantidade de horas, você vai diminuir a quantidade de minutos. Diminuir a quantidade de horas, diminuir a quantidade de minutos. Então, é diretamente proporcional. Posso multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x, x, e aí eu tenho 0,4 vezes 60. 0,4 vezes 60. Certo? Um método mais fácil de fazer essa multiplicação seria o seguinte, eu tenho 0,4 vezes 60, é 6 vezes 10. 60, 6 vezes 10. Então, aqui, ó, 0,4 vezes 10. 0,4 vezes 10, vou mover a vírgula. Então, eu tenho 4 vezes 6. E 4 vezes 6, 24. Então, 24 minutos. Ficou mais claro assim, Anne? Beleza. Nosso último exemplo agora que eu quero fazer com vocês, para a gente que já passou 1 minuto, tá? E aí, temos o seguinte, para a revitalização de um parque, a comunidade organizou em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas, um planejamento para o plantio foi feito, e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Isso aqui é uma área, tá bom, gente? É uma grandeza de área. Devido à necessidade do plantio mais eficiente, ó, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestados por dia? Tá? Então, vamos lá. Nossas 2 grandezas. Primeira grandeza é pessoas trabalhando. A nossa segunda grandeza seria a medida de área reflorestada, né? Ou metros quadrados. E agora vocês precisam ter um pouquinho de atenção. O que está acontecendo? Eu tenho 3 pessoas aqui. 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas plantam 5 metros quadrados. Então, elas plantam uma área de 5. E aí é comum o aluno pensar que agora é 4 pessoas. Aí ele vem aqui e coloca 4. Não, está errado. Tá? Ó, devido à necessidade de plantio mais eficiente, mais 4 pessoas chegaram. Então, dentro dessas 3, eu vou ter o total de mais 4 pessoas. Então, a minha quantidade de pessoas agora era 3 e tem mais 4. Então, a quantidade de pessoas agora é no total de 7. E essas 7 pessoas vão reflorestar quantos metros quadrados? Tá? Precisam ficar muito atentos a isso. E aí, verificando a grandeza. Aumentei a quantidade de pessoas. Se eu aumentei a quantidade de pessoas, a quantidade de plantio, a área reflorestada, também aumenta. Então, nesse caso, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, posso fazer a multiplicação cruzada. Então, eu tenho 3 vezes x, que é igual a 5 vezes 7. Então, x vai ser igual a 5 vezes 7, 35. 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, você tem 35 dividido por 3. 35 dividido por 3. Tá? Então, para a gente finalizar, 35 dividido por 3, um valor aproximado em 11,7 metros
quadrados. Certo? Gente, agradeço a participação de vocês. Deixa eu só encerrar aqui para a gente dar uma finalização. Ô, Igor, obrigado, tá? Eu tinha separado 10 exemplos, eu acho que a gente perdeu um pouquinho de tempo na fala introdutória, na inicial. Deixa eu só parar a nossa gravação.